A paz do Senhor, meus queridos amados ouvintes. Estamos mais uma vez no nosso canal DBD. Deus tem uma palavra para você nesta oportunidade. Só temos que louvar e exaltar o nome do Senhor pelo momento que o Senhor nos proporciona de estarmos reunidos, eu aqui na minha casa e vocês aí em seu lar, para ouvir e meditar na palavra do Senhor. Bênçãos de Deus, Deus tem para nós esse trimestre. Esse trimestre nós estaremos estudando sobre a carta aos Romanos. Vamos estar estudando sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Então vamos estudar esse trimestre acerca dessas lições. Achei bem interessante o tema. Tem grandes ensinamentos e aprendizado para a nossa vida e escolhi essa lição justamente para nossa melhoria em servos do Senhor Jesus. Então isso é bom. Nós temos a lição aqui que é o título da nossa lição do trimestre todo é Maravilhosa Graça. É o Evangelho de Jesus Cristo revelado nas cartas paulinas. Então estaremos estudando sobre a epístola toda aos Romanos. Será muito didática para as nossas vidas, para o nosso conhecimento, nosso crescimento espiritual. Na lição de hoje será a primeira lição do nosso trimestre aqui, que é a Epístola aos Romanos. O título da nossa lição é A Epístola aos Romanos. Vamos estar estudando sobre essa Epístola aos Romanos, primeiro ponto, e logo após estaremos estudando outras lições dentro desse mesmo tema, maravilhosa graça. Epístola aos Romanos. O texto áureo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romano 1,16. Então essa é a nossa primeiro tema, primeiro texto áureo, Romanos 1,16. Verdade prática. A Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação em comunhão com Deus. Então, a Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis. Então, como nós vimos falando, a Epístola aos Romanos, ela vai nos mostrar que sem a graça divina é impossível pelos nossos esforços humanos termos salvação e comunhão com Deus. Então, muito interessante esse tema. Amados, nós vamos já para a lição, aprofundarmos mais. Nós temos 3 objetivos na lição de hoje. 3 objetivos. Quais são esses 3 objetivos? Vamos aprender sobre a autoria, a data que foi escrita a carta. Vamos aprender sobre o autor também dessa carta aos Romanos, também vamos aprofundar. Segundo, vamos mostrar a forma literária, o conteúdo e o propósito dessa epístola aos Romanos. Vamos estar aprofundando também no conteúdo, no propósito, para que foi feita, para que foi escrita, para quem endereçado. E terceiro, o valor espiritual da epístola aos Romanos. Também vamos explicar o valor espiritual da carta aos Romanos. Então vamos nos prender nesses 3 pontos. Primeiro ponto, autor, local, data e destinatários. Então, primeiro ponto, autor, local, data e destinatário. Autor há um consenso entre os teológicos biblistas que a epístola aos Romanos de autoria de Paulo. Romanos 1.
O argumento que nega a originalidade desse registro não tem credibilidade entre os estudiosos no Novo Testamento. Paulo escreveu essa carta com o auxílio de Técio, seu amanuense, escrevendo. O costume da época permitia que o amanuense tivesse certa liberdade na redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo. Com base nesse fato, alguns críticos têm por argumentado a respeito da autenticidade de certas passagens na carta aos Romanos, atribuindo-os a uma autoria não paulina. Todavia, o teor de Romanos não deixa dúvidas de que todo o seu conteúdo reflete o estilo de Paulo escrever. Então, nós vemos aqui que a autoria é Paulo, apóstolo do Senhor, ele que escreveu a carta aos Romanos. Então, é tido pelo concílio, que é um dos autores, pela forma também de escrever, como ele começa a carta, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, a carta já leva o seu próprio nome. Então, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então, não temos o que questionar. Há alguns pensamentos que nós vemos aqui, que algumas coisas escritas no livro de Romanos não é de autoria de Paulo. Alguns acreditam, como Técio, ele estava ali sempre com Paulo e redigia, escrevia as suas cartas. Alguns acreditam que tem algumas coisas que ele escreveu, ajudou a Paulo a escrever. Então, mas nós vemos que o livro aos Romanos, a carta aos Romanos, ele é totalmente didático, de uma profundeza muito grande, de um conhecimento muito amplo. Então, não temos como descartar que foi Paulo o autor e o escritor dessa carta. Então, é algo interessante para a nossa vida. Local e data. Quando se encontrava na próspera cidade de Coríntio, capital da província romana da Arcaia, o território da Grécia, Paulo permaneceu pelo menos 3 meses na Grécia, por ocasião da sua última visita a Jerusalém. O livro de Atos nos mostra que foi em Coríntio, cidade grega, que Paulo montou seu centro de atividades missionárias. Paulo escreveu aos Romanos provavelmente entre os anos 56 e 57 depois de Cristo, quando se encontrava na cidade de Coríntio, então capital da província romana da Arcaia. Em Coríntio, Paulo ficou hospedado na casa do seu fiel amigo Gaio. Então, local e data. Local foi em Coríntio que foi escrita a carta pelo apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, no ano 56 a 57, aproximadamente antes de Cristo. Ou melhor, depois de Cristo. Corrigindo aí, amados. Depois de Cristo, 56 e 57 depois de Cristo, quando se encontrava na própria cidade de Coríntio. Então, a data, a autoria, o apóstolo Paulo foi o autor, a data 56 a 57 aproximadamente depois de Cristo, também vemos aí na cidade de Coríntio, foi aonde foi escrita a carta aos Romanos. Coríntio, capital da Arcaia, né, da província da Arcaia. Ponto 3, destinatários. Nós vimos aí autor, vimos também local e data, e também destinatários. Para quem foi escrita a carta aos Romanos?
Nossa lição diz: alguns intérpretes, ao escreverem a respeito da epístola aos Romanos, a classifica como sendo de natureza antemporal. Eles não estão errados, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Como tal transcende as barreiras de tempo, Romanos 1,7 nos mostra de modo bem claro o destinatário da epístola a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem seria, pois, esses? Todos que estáis em Roma. Então há uma disputa sobre os reais destinatários desta carta. Alguns argumentam que Paulo escreveu para os judeus radicados em Roma, enquanto outros defendem os cristãos gentílicos como sendo esse destinatário. Porém, Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja formada tanto por judeus como por gentios. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os destinatários? Nós vemos na nossa lição que há aqui um ponto onde alguns pensam que a carta aos Romanos foi destinada somente ali aos romanos, à igreja ali em Roma. Mas o que nós precisamos entender é que a igreja em Roma, ela era formada de quê? De judeus e gentios. Era uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, que teve origem pelo apóstolo Paulo, e era uma igreja que ela tinha diversas pessoas ali, tinha pessoas da Grécia, tinha pessoas ali da Judéia, novos convertidos, que precisam do ensinamento de Paulo. Então, para quem foi endereçada a epístola? Então, foi endereçada a quem? A gentios e a judeus, convertidos no Senhor Jesus. Então, essa carta teve esse fundamento. Então, para quem foi os destinatários? Destinatários para aqueles convertidos ali, lá em Roma, judeus e também gentios. Então, por isso que essa carta ela serve também para as nossas vidas, porque nós somos um povo gentil também. Então, nós não nascemos da nação de Israel, não viemos da genealogia ali, não viemos do povo escolhido, mas viemos ali da nação gentílica, que foi ali chamada pelo próprio Senhor com missão, comissionada. Sabemos que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, os seus são os judeus, aqueles que foram chamados, escolhidos ali da semente, da vinda, do ramo genealógico de Abraão, família abraâmica. Então ali Jesus veio para eles, mas eles não quiseram. Mas o próprio Jesus diz na sua palavra: mas todos quanto me receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os gentios o aceitaram. É por isso que os gentios está inserido como enxerto aí na família abençoada, na família da promessa, que é a família judaica. Então, por isso, os gentios se encaixou nesse ramo. Então, pertencemos e também ao povo de Deus e também iremos receber as bênçãos que o povo de Deus também está prometida para o povo escolhido. Então, iremos participar dessas bênçãos. Então, isso é maravilhoso para as nossas vidas. Então, os destinatários são o povo judeu e o povo gentil. Então, essa carta tem valia para as nossas vidas, tem valia para o povo judeu, e por isso que nós temos ela como um dos grandes ensinamentos do apóstolo Paulo, temático, didático, profundo
doutrinas, doutrinário muito profundo mesmo. É uma das cartas de Paulo que nós podemos observar a carta assim que completa do apóstolo Paulo, que tem tudo que você imaginar, ela tem para a nossa vida. Então é uma carta completa para a vida do povo do Senhor. Segundo ponto, forma literária, conteúdo e propósito. Forma literária, conteúdo e propósito. Forma literária. A epístola de Paulo aos Romanos segue o modelo de outros documentos do primeiro século, da era cristã. Esboço obedece à ordem desse tipo de documento, tendo sempre a saudação e oração. Sempre a saudação e oração. Nós podemos observar aqui, forma literária, que a epístola aos Romanos segue um modelo de documento ali do primeiro século. Então não é algo que foi escrito agora. Então são coisas que vieram ali próximo ali ao êxito ou a ressurreição ali do próprio Mestre, do próprio Jesus. Então foi algo que aconteceu aí logo 56 a 57 depois de Cristo. Então justamente por isso que segue ali um modelo dos primeiros séculos, que eles redigiam, que eles ali escreviam as suas mensagens, sempre obedecendo, como diz aqui, uma ordem, do tipo tendo uma saudação e uma oração. Então, se você observar as lições, ou melhor, os livros, você sempre vai observar ali uma saudação do apóstolo, você vai observar uma oração. Então, justamente obedecendo os tipos de escritos que havia naquela época, ali nos primeiros séculos, né? Então é interessante. Conteúdo. O conteúdo Romanos trata de alguns temas bem específicos, como, por exemplo, pecaminosidade do homem, salvação de Deus e a justificação pela fé e a graça divina, ação santificadora do Espírito Santo no processo da salvação. Também através do Espírito Santo o crente experimenta a paz com Deus. Então, são vários conteúdos que nós observamos na carta do apóstolo Paulo. Então, um conteúdo muito profundo, conteúdo aí doutrinário, muito abrangente, onde fala sobre a pecaminosidade do homem. O homem é um pecador, o homem precisa do perdão de Deus, o homem precisa da libertação do poder do pecado. Então, é algo interessante que a carta aos Romanos vai tratar. Isso aí é importante. Se você observar lá em Romanos 3:23, a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos, estamos afastados da glória de Deus. Então, precisamos de quê? Precisamos da libertação, da condenação que esse pecado vai nos trazer. Então, todos nós, sem exceção, nenhum escapou aí do poder do pecado. Mas quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, essa condenação ela deixa de existir, a penalidade dessa condenação. Então ela para de existir, porque Jesus tomou sobre ele as nossas dores, a nossa enfermidade, como diz o profeta Isaías, lá no livro de Isaías, que leva o seu nome, no capítulo 53, e nós vamos observar lá que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, nos trouxe a vida eterna, justamente por isso. Então é algo interessante. Então aqui são algumas doutrinas ou alguns pontos doutrinários que o apóstolo Paulo vai abordar
justificação pela fé, a graça divina, salvação, ação santificadora do Espírito Santo em nossa vida, ou no processo da salvação, ação santificadora do Espírito Santo em nossas vidas, através do processo de salvação. Também aqui, através do Espírito Santo, o crente experimenta a paz com Deus. Então, é um processo que somente pela pessoa do Espírito Santo na vida do ser humano. Conteúdo, né? Propósito. Propósito, nós vamos ver aqui agora o propósito, diz assim: uma leitura cuidadosa de Romanos nos mostra que essa carta não possui apenas um único propósito, mas vários. O principal, segundo a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, é apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada a Roma. Todavia, podemos também descartar, ou melhor, destacar, o seguinte propósito: o apóstolo deseja fazer da igreja de romana uma base missionária a fim de que ele pudesse chegar até a Espanha. Fica aí evidente também que o apóstolo está imbuindo da defesa do evangelho que ele pregava. Assim, as acusações de Paulo promoviam um antijudaísmo. Não procedem, pois a carta também tem um propósito apologético e pastoral, como podemos verificar nos capítulos 14 e 15. Então, propósito, nós vemos aqui que seria não um propósito, mas vários propósitos da carta do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui que um deles era apresentar próprio Paulo, aos romanos. Também vemos aqui que sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada a Roma. Também ele queria ali sintetizar sua mensagem antes dele chegar a Roma, deixar já preparado ali os cristãos. Vemos outros propósitos aí que Paulo queria ali, que transformar ali a igreja ali em Roma como uma base muito forte missionária para ele chegar até a Espanha, então para se expandir mais o evangelho. Então eu fico observando a visão do apóstolo Paulo. É algo extraordinário, porque é um pastor que não media distância, não media dificuldades, mas o seu objetivo era estender o evangelho de Cristo, era formar novos discípulos, era formar igrejas aonde ele passasse. Então foi algo extraordinário, alguém chamado realmente para trabalhar para o Senhor. Aí todos conhecem a história do apóstolo Paulo, perseguidor, vivia perseguindo a igreja de Cristo, mas Deus o trouxe para si. O próprio Deus o evangelizou, o próprio Deus falou face a face, e ele ali aceitou o chamado de Deus. Aí nós vemos aí as maravilhas que esse apóstolo fez pelo Senhor e para o Senhor. Isso que é algo interessante. Então, propósito da carta aos Romanos, são vários propósitos. Também tem um propósito apologético e pastoral. Então, tem cartas aí, carta pastoral aí, ensinamentos pastorais, apologético, bem abrangentes aí, bem explicado aí, muito interessante a carta aos Romanos. Terceiro e último ponto é o valor espiritual. Temos dois pontos aqui divididos. O valor espiritual fundamentação doutrinária e renovação espiritual. Fundamentação doutrinária e 2, renovação espiritual. Primeiro, fundamentação doutrinária, que a Epístola aos Romanos é considerada mais teológica
dentre todas as cartas escritas por Paulo. O forte conteúdo doutrinário dessa carta é, sem dúvida, o mais completo do Novo Testamento. Romanos trata de algum dos temas mais profundos do cristianismo. Olha os temas: as doutrinas da chamada eleição, da predestinação, da justificação, da glorificação e da herança eterna. Então, olha só os pontos que abrange a carta aos Romanos. Então, doutrinas da eleição, da predestinação, da justificação, da glorificação e também da herança eterna. Então, são esses pontos aqui do valor espiritual. Eu não vou aprofundar sobre cada um desses pontos, porque a lição mais na frente nós vamos estar estudando cada um desses pontos. Então, vamos ficar só mesmo aqui por cima, né? Vamos passar por cima. Então, sobre essas doutrinas da eleição, predestinação, justificação, glorificação, a herança eterna, vamos estudar aí no discorrer desse trimestre. Estaremos aí trazendo essas lições maravilhosas e eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para as nossas vidas. Aqui fala: a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A carta aos Romanos é por intermédio da graça de Deus manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo, que o homem pode ver corrigido ao seu relacionamento com o Criador. A velha natureza é subjugada na cruz e o Espírito Santo faz com que o poder da cruz agora emane na vida do crente. Então, algo interessante aqui. Então, o Evangelho de Cristo é o que? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É muito interessante. Você que é um pregador da palavra do Senhor, você que é evangelista ou missionária, que gosta da palavra, é apaixonado pela palavra, ama as almas, pregue o evangelho, os evangelhos. Você quer ganhar almas para Jesus? Pregue os evangelhos. Foque nos evangelhos de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que focar nos evangelhos? Porque nos evangelhos você vai encontrar argumentos. Nos evangelhos você vai encontrar toda a sabedoria para ganhar almas para o reino do próprio Jesus. Não somente em palavras, mas também em exemplos, mas também em conhecimento, em habilidades. Então, tudo isso você vai encontrar nos evangelhos. O próprio Jesus, a forma de Jesus evangelizar, a forma de Jesus ganhar almas. Então, Jesus tinha uma visão privilegiada que poucos têm. Infelizmente, poucos pastores, poucos líderes têm essa visão. Jesus via a alma ou o ser humano, todo ser humano, como um campo missionário. Então, isso aí é algo primordial na vida do homem e da mulher de Deus. Nós precisamos enxergar todas as pessoas, sem acepção. Cada uma dessas pessoas, drogados, pessoas aí que estão aí aprisionados nos vícios do álcool, do cigarro, das drogas. Então, pessoas que estão aprisionadas na prostituição, na promiscuidade. Então, todos precisamos ver como um campo missionário. Essa era a visão de Jesus. Muitas das vezes nós saímos escolhendo para quem nós devemos pregar, para quem nós devemos evangelizar, para quem nós devemos orar, ou por quem nós devemos orar. Nosso alvo tem que ser todos com a mesma visão do próprio Mestre, e é essa, de um campo missionário em cada pessoa. Isso é muito importante para as nossas vidas. Segundo ponto, amados, é renovação.
espiritual, não há dúvida de que a igreja de Roma, a quem a Epístola aos Romanos foi endereçada, experimentou uma tremenda renovação espiritual. Mediante a sua leitura, todavia, o renovo espiritual advindo da leitura desta carta pode ser visto na vida por muitos crentes ao longo da história. Tomemos como exemplo Agostinho, bispo de Hipona, que teve sua vida mudada quando leu Romanos 13:3. Por outro lado, Martinho Lutero, o grande reformador alemão, desafiado a romper com as tradições católicas, quando também leu Carta aos Romanos, John Wesley, também testemunha forte renovação, em sua vida, através da leitura pelo comentário dessa carta, escrito pelo reformador. Então, muito profundo aqui, exemplos de grandes reformadores e grandes homens de Deus que foram convertidos lendo essa carta aos Romanos. É por isso que nós sempre damos aí esse foco, esse direcionamento à carta aos Romanos. É uma carta completa. Então, as pessoas que se deparam com essa carta, elas se deparam para dentro de si próprio, vê o seu eu, vê a sua vida pecaminosa e querem mudança, querem transformação. Então, porque elas vão se deparar com uma verdade muito profunda, que é a carta aos Romanos. Então, é algo muito interessante, muito profundo para as nossas vidas. Então, nós vemos aí Agostinho, um bispo de Hipona, teve sua vida aí mudada quando leu aí Romanos 13:3, ou melhor, Romanos 13:13. Martinho Lutero, o reformador, também aí teve a sua vida mudada, deixou o catolicismo para servir o Senhor Jesus, então para ser um dos grandes reformadores aí. Então, quando se deparou com a carta aos Romanos, John Wesley também é um dos reformadores aí também na nossa vida, que nós temos aí exemplos desses grandes homens de Deus. Então, quando se depararam com a carta aos Romanos, então é uma carta muito profunda. Então, fique você aí atento, não perca as nossas lições, empreste o seu tempo para ganhar mais habilidade e mais tempo também nessas lições. Tenho certeza que Deus tem grandes ensinamentos para nós. Fique na paz do Senhor, Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.